Palácio dos Adolescentes. Mais um domingo, né? Estamos aqui para estudar mais um pouco da Palavra de Deus. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia e tua bondade e por nossas vidas, Senhor. Sabemos que não merecemos, mas o Senhor permanece fiel. Nesta manhã, que o Senhor venha abrir nosso entendimento, nosso coração, e que venhamos, Pai, a aprender mais da tua palavra e pôr em prática no nosso dia a dia. Bom, nós estamos começando, né, com a nova revista. A irmã Vilma já apresentou para vocês no domingo passado. Essa revista, ela vem com o intuito de mostrar toda a trajetória de Jesus e o intuito também que nós leiamos todos os 4 evangelhos e o livro de Atos, né? Eu já coloquei lá no nosso grupo o plano de leitura, para que ao final dessa revista nós tenhamos lido esses 5 livros. Então vamos começar agora. Fiz uma sequência para vocês de 10 slides. Essa lição é um pouco extensa e eu tentei resumir o máximo possível para que não ficasse um vídeo tão longo. Então, algumas referências bíblicas eu apenas vou citar, mas não vou ler, para não tomar tanto tempo e não ficar um vídeo tão longo, né? Então, vamos iniciar aí com nossa sequência de slides. No nosso primeiro slide, eu estou apresentando aí a revista para vocês, a revista que nós estamos estudando, né? O Reino Chegou, a mensagem dos Evangelhos e de Atos, uma viagem pela história da redenção. Vamos lá, no nosso segundo evangelho, eu trago para vocês o tema de hoje, o prometido. Então, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que havia uma promessa, né, da parte do Senhor, de trazer o Messias, aquele que salvaria o seu povo. E havia muitas dúvidas, será que vem, será que não vem, será que realmente vai vir esse Messias tão prometido? E já havia menção disso lá em Isaías, no livro de Daniel, e o povo esperava, né, por esse Messias. E aqui eu vou ler aqui as anotações que eu fiz, comparando a questão, falando sobre um pouco de promessa, né? Muitas vezes, muitos de nós fazemos promessas, mas como falhos, nós podemos não cumpri-las. Nós podemos, por algum problema que surge no dia a dia. Às vezes, quem nunca, eu como mãe prometo, tal dia a gente vai passear. Chega o dia e acontece um imprevisto, eu não posso levar meus filhos para um passeio, né? E às vezes acontece imprevisto nas nossas vidas. Mas será que Deus prometeria e não cumpriria? Então nós vemos aí no nosso slide, Números 23:19, que vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir? Então, Números 23:19 vai falar que Deus, ele é fiel com a sua palavra. Então, se ele cumpriu que iria mandar um Messias, ele iria cumprir com a sua palavra. Né? Então Deus, ele prometeu e ele cumpriu, e ele enviou esse Messias, né? O prometido, o qual a gente está falando na lição de hoje. No nosso slide nós vamos começar com o tópico 1, que fala da palavra encarnada. Então o que seria essa palavra encarnada? Encarnada tem a ver com carne, com sangue. Quer dizer, Jesus, ele se encarnou, ele se fez homem. Ele foi necessário que Jesus passasse por aflições, como todos nós seres humanos passamos, para ele pudesse até entender o nosso sofrimento, né? Então, ele encarnou. E nós vamos ver que lá em João, de 1 ao 5, João vai atestar essa palavra, né? Encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Então João vai mostrar que Jesus estava desde a Gênesis. Jesus já existia, né? Jesus não foi uma coisa que foi preparada no último momento que Deus
teve a ideia de preparar, vou aqui preparar. Não, Jesus já existia desde a Gênesis. Ele participou da criação. Então ele se encarnou para que ele pudesse passar, né, por todo o martírio, né, para salvar o seu povo. Então a gente vai ver o seguinte, uma observação aqui. Quando a gente lê os 4 evangelhos, nós vamos ver essa preocupação que tem de passar a questão da divindade de Cristo, né? Nos 4 evangelhos a gente percebe isso. Mas cada evangelho vai ter suas particularidades. Por exemplo, Mateus e Lucas vai começar a partir do nascimento de Cristo. Marcos começa com a apresentação de João Batista, né? Que João Batista prepararia a vinda de Cristo, como bem foi falado sobre João Batista na aula passada. E João começa a mostrar Jesus no princípio de todas as coisas, como a gente leu agora em 1 João. João mostra que na Gênesis Jesus já estava. Então é importante a gente sempre lembrar disso, que Jesus não foi uma invenção de Deus do dia para a noite, simplesmente ele quis, de repente, inventar Jesus. Jesus já existia desde o princípio, né? O tópico 2 vai falar do Filho do Homem. Eu acho que, pelo menos, todos nós já ouvimos essa palavra na Bíblia, já ouviram alguém falar Filho do Homem. Mas o que significa Filho do Homem, né? O que essa expressão Filho do Homem remete a quê? Então, 3 principais significados vai ter. Primeiro nós vamos ver aqui no primeiro slide que essa expressão Filho do Homem vai significar humilhação. Então Jesus ele vai passar por todas as humilhações que eram nossas, né? Então ele vai passar por tudo isso para que a sua missão fosse completa. Então nós vamos ler em Marcos 8:31 que diz: e começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que se fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, era preciso, né, Jesus passar por tudo isso e sair de uma maneira gloriosa. O segundo significado dessa expressão significa também exaltação. Nós vamos ver aqui no próximo slide de Marcos 8:38, e vai nos mostrar aqui: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória dos seus pais com os anjos. Então aqui já está falando do momento que Jesus voltar com glória, então a sua exaltação. E todo aquele que se envergonhou dele, né, vai sofrer as consequências. O outro significado que nós podemos dar à expressão Filho do Homem é divindade, a divindade de Cristo. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, e aí continua o versículo que a gente já conhece, né? Levanta-te e anda. Como um ser que não fosse divino poderia ter essa capacidade, né, de dizer para um paralítico, ou para tantos outros que foi curado, né, que recebesse a sua cura, o seu perdão? Só alguém, um ser divino. Então, a expressão Filho do Homem tem basicamente esses 3 significados. Ela é mencionada mais ou menos 80 vezes, né, na Bíblia. Então, tem outro significado, mas esses 3 é o mais importante para que a gente fique sabendo, né? Vamos agora para o nosso tópico 3. O tópico 3 vai falar sobre o Cristo. Como a gente vem falando, né, o Cristo, o Messias, o prometido, era esperado há muito tempo. E nas culturas antigas tinha muito essa questão de divindade, né? De seres na Grécia antiga,
Em Roma tinha muita mitologia, principalmente a mitologia grega, sobre deuses, né? Eu acho que todo mundo já assistiu aqui filmes como Vingadores, que fala daquele Thor, que seria como o pai dele fosse Zeus. Quem sabe ali da história, ali é uma comparação, como se Thor fosse Jesus, né? O Zeus fosse Deus e aquele irmão de Thor, que é o ser mal, fosse Satanás, e todos os outros filhos de Deus, né? Então esses filmes todos eles levam para esse lado. E o que acontece? E muita gente achava que Jesus era um ser comparado a esses. Babilônia, no Egito, os reis se achavam filhos de deuses. Então eles se denominavam semideuses. Se você for estudar na história, na Idade Média, os reis também se proclamavam, tipo como eles fossem aqui representantes legais de Deus. Então o que eles faziam era ler, acabou, veio de Deus diretamente para eles, e eles eram soberanos. Né? Quem já estudou um pouco da história sabe que naquela época, principalmente na Idade Média, os reis eram reconhecidos como representantes de Deus. Então, só que Cristo era totalmente diferente de qualquer um desses, né? Cristo não tinha nem comparação com nenhuma mitologia, nem com nenhum rei. Ele foi e sempre será o Rei dos Reis. Então vamos ver aqui o que significa a palavra Cristo. É uma designação somente atribuída a Jesus, que significa ungido, consagrado. Deve-se usar com as iniciais maiúsculas, olha só, nome, né? Nome próprio. A representação de Jesus Cristo na cruz, crucificado. Então olha a importância. Não pode ser comparado a uma mitologia, né? A um simples representante. Não, ele era o próprio, né? Representante, não era só representante de Deus, ele era o próprio aqui na terra. Então, aqui eu fiz algumas anotações também. Então, havia essa promessa, como a gente já viu, que viria um Salvador para Israel. E como era que Israel, eles esperavam esse Messias? Esperavam um grande rei, né? Como eles já estavam acostumados a ver, um rei poderoso, rico, né? Não uma pessoa humilde, simples, como foi Jesus. Foi por isso, como até hoje muitos não aceitam que o Messias prometido do Antigo Testamento foi Jesus Cristo. Porque eles esperavam alguém como eles viam na época deles. Aquele rei que andava, né? Cheio de pompas, né? Todo com vestes reais, com suas carruagens. Jesus não, no seu burrinho. Então é por isso que Israel teve essa dificuldade de aceitar Jesus como seu Messias, né? Essa expectativa messiânica que Israel criou. Então a gente vai ver aqui que a promessa foi cumprida, como a gente sabe da história, a promessa foi cumprida. E Jesus veio. Quem estava aguardando? Você vai ver que Israel aguardava, né? Vamos ver aqui nesse slide. Havia inúmeras profecias sobre um rei que assentaria no trono e reinaria para sempre. Referência lá em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Além do povo de Israel, quem mais esperava pelo Messias? Os samaritanos também esperavam. Lembra daquela história da mulher samaritana, do poço de água? João capítulo 4, versículo 29. Os fariseus também, apesar das críticas, eles também esperavam alguém que viesse. Mateus capítulo 22, versículo 42. Então, essas figuras todas aí, elas viviam essa expectativa, né? Dessa vinda desse Messias que reinaria e que libertaria o povo de Roma. Então, a gente tem a expectativa de alguém que viesse com um grande exército, né? Uma pessoa que fosse mesmo de guerra. E se enganaram quando viram um homem humilde, amoroso, pacífico, né? Que entregou a sua vida. Então eles não podiam aceitar que aquele homem que estava ali na cruz, que morreu, que foi vencido na visão deles, seria o Messias tão aguardado. Eu queria ler só um trechinho para vocês aqui da revista, que fala assim, só resumindo um pouco disso que a gente leu.
Uns entendiam que ele deveria nascer em Belém, João 7, 40, 42. Outros pensavam que sua origem seria desconhecida e ele apareceria repetidamente no meio do povo. Viu como cada um tem uma visão? Essa passagem está em João 7, 27. Todos criam que seriam por ele libertos do domínio de Roma. Tá vendo só? Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, a multidão ficou eufórica, né? Em João 6, 14 e 15. E queriam o quê? Proclamar o rei, né? Queriam fazer toda aquela... foi por causa dessa falsa compreensão que o povo tinha de quem seria o Messias e qual era a sua missão. Então o povo tinha essa falsa compreensão de quem era o Messias, né? Jesus só aceitou o título para si quando Pedro deu a sua famosa resposta, quando Jesus pergunta a ele, quem achas que eu sou? E Pedro vai responder, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16, 16. E Jesus afirma para Pedro, né? Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Mateus 16, 17. Então aqui mostra quando que Pedro recebeu essa revelação de Deus, de quem era Cristo, para vocês verem que até aquele momento ainda tinham dúvida de quem era, apesar de andar com ele. Precisou que Pedro recebesse com uma palavra bem clara. Pedro recebeu a revelação de Deus naquele momento sobre quem realmente era aquele que estava ali do lado dele. Para você ver que interessante, né? E para Jesus somente havia um lugar nesse mundo onde ele poderia ostentar este título de rei. Onde seria esse lugar? A cruz, né? Por isso que foi tão difícil, como eu já falei aqui, para aquele povo que esperava aquela pessoa. Não podia. Como é que pode uma pessoa que veio nos libertar estar ali morto? Mas para Jesus, aquele era o lugar ideal para que ele pudesse mostrar o seu título de rei messiânico, né? Vamos agora para o tópico 4. Agora vamos falar do Filho de Deus, né? Vimos Jesus como prometido, Filho do homem, Jesus o Cristo, e agora Jesus como Filho de Deus. E como eu falei há um pouco tempo, né, sobre as mitologias, no tempo passado vi essa questão da mitologia grega, da questão de semideuses, né, Prometeus, e Hades, e Zeus. Havia a questão desses deuses se envolver com mulheres humanas e gerar semideus. Inclusive, isso se faz alusão, novamente eu repito isso, a Jesus, na questão de querer fazer um paralelo entre Deus e Maria, já que foi Deus, através do Espírito Santo, que gera Jesus. Entendeu? A alusão que essa mitologia faz. Todas as mitologias, se você for estudar a história, vocês vão ver que elas querem fazer referência a Jesus. Esses desenhos, como eu falei agora, do Thor e tudo, eles querem fazer uma alusão, querendo incutir muitas vezes nas nossas cabeças que do mesmo jeito que eles são uma mitologia, são lendas, Jesus também é. Só que a divindade de Jesus não faz relação com nenhum desses. Nem com aqueles reis que se achavam filhos dos deuses e por isso semideuses, como na Babilônia e no Egito, nem na Idade Média com os reis que se achavam representantes de Deus na terra. Não, Jesus não tem nenhuma relação com esses tipos que se achavam deuses, né? Ele é único. Então nós vamos ver aqui que Jesus foi reconhecido como Filho de Deus. Então nós vamos ver aqui alguns... O conceito de Jesus como Filho de Deus é o que mais se destaca nos evangelhos, né? Nesse nosso novo slide. Primeiro, pelo próprio Pai no batismo, aquela famosa passagem. Esse é meu filho amado, né? Em quem me alegro, em quem me comprazo. Está em Marcos 1:11. Segundo, até por Satanás ele foi reconhecido como Filho de Deus. Está em Mateus 4:3.
E terceiro, pelos discípulos, em Mateus 14, 33. Procurem essas referências que eu estou dando a vocês, como eu disse a vocês. Eu não ia ler todas as referências para não ficar um vídeo muito longo, mas procurem para vocês realmente verem, né, que está dizendo realmente isso que eu estou passando para vocês. Então, Jesus ele foi reconhecido por todos os segmentos que podia ser discípulo, até pelo próprio Satanás e pelo próprio pai dele. Ele foi reconhecido como filho de Deus. Aqui, o que havia, especialmente no mundo grego, quando eu acabei de falar para vocês, era a noção dos homens divinos. A crença era de que alguns homens, como reis, filósofos, descendiam de deuses. Também os reis eram considerados filhos dos deuses, tanto no Egito como na Babilônia. Mas não existe nenhuma relação com Jesus. É muito diferente o modo como Jesus é chamado de filho de Deus, né? Da maneira como os homens eram assim chamados em outras religiões. O conceito de filho de Deus, como foi aplicado a Jesus pelo Novo Testamento, é algo original, pelo menos na sua forma. O conceito baseia-se no entendimento de Cristo, tinha sua unidade em Deus. Então, como a gente viu já, as referências que eu dei, depois vocês preencham aí, que eu sei que tem um exercício para vocês fazerem na revista de vocês preencham. Então, aí aqui, continuando na revista, João foi o único a registrar uma passagem onde o próprio Jesus se autoproclama filho de Deus. Nós vimos passagem onde outros proclamam Jesus, mas ele mesmo, que foi em João 5:25, 3:18 e 11:4. Mas os outros evangelistas resistem dizendo que Jesus se apresentou como o Filho. O contexto mostra que ele estava dizendo Filho de Deus. Por mais que não tivesse a expressão Filho de Deus, mas em outros textos, como Mateus 11:27, Mateus 24:36, João 5:21 e 6:4, 17:1, Jesus se apresenta como o Filho, mas no contexto você entende que é o Filho de Deus. Então eu espero que, né, vocês tenham entendido. Eu sei que tinha muito mais que a gente podia extrair dessa lição 2. Ela é muito rica, mas vai ficar um vídeo muito longo. E para encerrar, eu quero só ler com vocês o último slide, que é o ponto de chegada, que ele faz mais ou menos um resumo de tudo que a revista nos trouxe. Então vai dizer o seguinte: Deus prometeu que enviaria o Messias e que salvaria seu povo por meio dele, e o cumpriu. Ao apresentar Jesus como Logos, o Filho do Homem, o Cristo, o Filho de Deus, a Bíblia revela que Jesus é o prometido de Deus, o mediador da aliança. Ele veio para salvar o seu povo de seus pecados. Então esse ponto de chegada ele faz um resumo de tudo que a gente viu, né, na revista. Jesus prometeu, aliás, Deus prometeu que mandaria o Messias e cumpriu. E Jesus cumpriu tudo que o Pai assim o determinou, né? Toda a sua missão, toda a sua obra ministerial, nos 3 anos, né, que ele passou aqui na Terra, Jesus cumpriu, né? E morreu na cruz por todo aquele que reconhecia ele como filho, né, para nos salvar, para salvar o seu povo, né? Que nós viemos meditar nisso, no sacrifício do Senhor pelos nossos pecados, ao qual não somos merecedores, né? Não merecíamos tão grande graça, mas ele se fez carne para que nós hoje pudéssemos estar aqui falando um pouco da história dele, né? Que o quanto foi maravilhoso, o quanto foi um amor incondicional, né, de Jesus, né, de Deus para os seus filhos. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nos procure, né, no privado. Que Deus abençoe o restante do domingo de vocês. Vamos continuar orando para que isso tudo passe logo e brevemente a gente esteja juntos, né, tendo nossas aulas presenciais, em comunhão com os irmãos. E eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. E assim, paz, irmãos, agora nós vamos orar agradecendo por mais esta aula e também por esta de domingo e início de semana. Oremos.
Abençoa, Senhor, os irmãos da igreja, Senhor, o início de semana, plano que guarda de todo mal, Senhor. Desde já te peço, Senhor, já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.